Quero compartilhar uma palavra com a igreja que diz sobre o temor do Senhor. E quando estávamos nós ali adorando, o Espírito me levou em algo muito... E o texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Provérbios, capítulo de número 9. É um texto muito conhecido da igreja. O versículo é o versículo 10 e o versículo 11. Você que está aqui pela primeira vez, tanto presencial como virtualmente aí pela internet, que Deus te abençoe poderosamente. Essa igreja ama vocês, amém? O que a igreja diz para os nossos amigos que estão aqui? Amém. E Provérbios capítulo 9, versículo, é o número 10, versículo. E achamos nós que estamos louvando ao Senhor. E aí eu quero te dizer que a Bíblia fala que quando você faz isso, você não está temendo a Deus. Você pode dizer um amém nessa hora? Quando você não tem esse temor ao Senhor, você vem para o culto para assistir o culto. Ou você fica aí através dos meios que você utiliza na sua casa, onde você estiver nessa hora assistindo o culto. Você não cultua Deus. Agora, observe o que é temor do Senhor. A Bíblia diz, quando Jesus foi tentado por Satanás, lá em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 10, no versículo de número 9, Satanás questiona ele sobre adoração. E Satanás fala assim: se dobre diante de mim, se ajoelhe diante de mim, que eu darei todos os reinos da terra. A resposta de Jesus está no verso 10, ele diz assim: então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Mas que hora que Satanás pediu para ele ter o culto de Jesus? Satanás falou, só se curve, só me adore, porque a adoração tem a ver com culto, amém? A nossa adoração está ligada diretamente ao nosso culto a Deus. Está ligado. Jesus deixa bem claro isso. E ele fala, arreda-te daqui, porque eu cultuarei e adorarei apenas o meu Deus vivo. Aleluia. Jesus afirmou isso. Por quê? Porque é uma citação de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 13, que diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirá, e ao teu nome jurarás. Jesus faz essa afirmação contra Satanás porque já estava escrito que somente ao Senhor temerás. Em outras palavras, somente ao Senhor servirás. O que é servir ao Senhor? É cultuar a Deus. É prestar culto a Deus. Observe que Jesus mesmo, ele troca ali a palavra de temor para adoração. Ele diz, na verdade, que o temor a Deus é a nossa adoração. Quando você adora a Deus, você está temendo a Deus. Você pode dizer amém? Eu te mostro. Palavra hebraica para temor. Não vou pronunciar aqui que o meu hebraico hoje pode enrolar a língua aqui, mas tem muito a ver assim com Yeshua, né? É uma coisa assim a pronúncia dela. Mas a palavra grega para adoração é proklunis. As duas, tanto a palavra hebraica para temor como a palavra grega para adoração tem o sentido de cultuar, tem o sentido de reverenciar, tem o sentido de se prostrar, tem o sentido de prestar homenagem, de render culto. Então, temor e adoração é você entregar um culto ao seu Deus. Amém? Eu temo o Senhor, mas eu não cultuo, não. Negócio de cantar aí é para os irmãos que sobem lá. Está enganado. O temor do Senhor é a sua adoração que você presta a Ele. Assim sendo, quando dizemos que tememos ao Senhor, ou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós estamos, na verdade, afirmando que quando adoramos o Senhor, pega essa aí, você está ganhando sabedoria do céu. Amém?
Ah, você não entendeu. É no momento que você está adorando o Senhor, que Deus está nutrindo a sua vida de sabedoria do céu, amém? Sabe por quê? Isso que eu estou pregando agora aqui, alguns anotam, outros guardam um pouco mais tempo na mente, mas as canções que foram ministradas aqui, no momento que você estava numa profunda adoração com o Senhor, fica registrado na sua alma, e você passa a semana recebendo aquilo lá de Deus, e levando aquilo lá a outras pessoas. Quem está entendendo aí? Você está pegando esse negócio? Você está vendo que o temor ao Senhor é a sua adoração que você entrega ao Senhor? Então, quando você adora o Senhor lhe concede sabedoria. Porque esse é o princípio. Você quer ser sábio? Entra numa profunda adoração com Deus, amém? Ah, pastor, eu não sei cantar, põe lá o CD. Ah, hoje não usa mais CD não, né? Põe lá o pendrive, no Spotify, não sei o que você faz. Mas procure adorar ao Senhor, amém? Quando você vir para o culto ao Senhor, preserve, procure, dá valor aos momentos de adoração, que é nessa hora que você está recebendo a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, amém? Agora, infelizmente, eu conheci pessoas que procuravam chegar depois do momento de adoração, né, para ouvir só a palavra. Aí, mas a palavra hoje está fraquinha, pastor. Esse negócio aí deve ser para o outro. Claro que vai ser para o outro. Por quê? Porque quando você recebe a adoração do Senhor, quando você se envolve nessa atmosfera de adoração, amado, certeza que Deus vai falar com você. É certeza. Quando você mergulha em Deus para adorar a Ele, uau! Certeza que o Senhor vem e ministra poderosamente na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Agora, há um entendimento muito comum entre alguns irmãos, e inclusive algumas igrejas, que não é totalmente mentira e nem totalmente verdade. É apenas um entendimento, que a adoração não é apenas canções. Pois bem, atos de adoração não é apenas canções. Amém? Agora, em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos adoração desligado do culto. Não encontramos. Nenhum lugar. Todo lugar que nós encontramos a ideia do temor da adoração está entrelaçado ao culto. Você quer ver? Jesus um dia está descendo para Samaria, e no meio do caminho ele tem sede, tem fome. Os discípulos saem para buscar comida, e ele para num poço, lá em João capítulo 4, a partir do versículo 19. E ele para no poço, ele começa a dialogar com uma mulher chamada samaritana. E a mulher questiona o seguinte: Senhor, na onde que nós devemos adorar a Deus? Será no Monte Geazim? Será em Jerusalém, no templo? Como que vai ser a adoração? O que ela está perguntando? Na onde nós nos reuniremos para adorar o Senhor? Ela não falou assim, onde nós vamos nos reunir para ouvir uma palavra, para ouvir algo forte da parte de Deus, para chamar um pregador de 3 estrelas, de 5 estrelas, de 10 estrelas, vai chamar, não, onde que é que nós vamos ouvir aquela palavra poderosa? O que ela perguntou? Aonde nós vamos nos reunir para adorar? O que Jesus fala? Ah, irmão, você conhece que o Senhor não é ali nem acolá, mas que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que o Senhor tem procurado? Verdadeiros pregadores que pregam eloquentemente, que faz, que chuta. É isso. Não. Ele tem procurado o quê? Verdadeiros adoradores. Aleluia. Eu não sei se você está pegando isso, irmão, mas esse negócio é forte. Isso muda o nosso jeito de cultuarmos a Deus. Eu não estou aqui desmerecendo a palavra. Pelo contrário, a palavra é extremamente importante no culto. Mas o louvor demonstra o nosso temor a Deus. Amém? Jesus trata isso com ela, até no verso 26. Agora, na verdade, tudo na nossa vida precisa ser feito para a glória de Deus. Paulo vai orientar a igreja de Coríntios, na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que ele fala: portanto, quer comemos, quer bebemos, façamos outra ou qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Agora, isso não significa que a nossa adoração deve ser assim também. Ah, qualquer hora eu adoro a Deus. Você pode sim. Você deve adorar a Deus a tempo e a fora de tempo. Em qualquer lugar.
Mas nós devemos nos reunir, nós devemos ter momentos de profunda adoração com Deus. Você pega essas pessoas que estão em um mover diferente, vai ver quantas horas que elas passam em adoração a Deus, em louvor a Deus, em oração, mergulhados no Senhor, mergulhados. Não é 2 horas, não é 3 horas, às vezes é dias. Eles estão lá dentro do coração de Deus, adorando a Deus, buscando o mover de Deus, ou desfrutando do mover de Deus. Agora, o que você tem que entender? Que tudo que nós fazemos glorifica a Deus, mas nós precisamos ter momentos específicos para adorá-lo, amém? Você comendo, você glorifica a Deus, você está trabalhando, você glorifica a Deus. Você está conversando, sua conversa deve glorificar a Deus. Mas nós temos que ter momentos específicos para adorar a Deus. Aleluia! Declarar o nosso amor, declarar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus. Porque senão, se você tem essa ideia que muitos crentes têm, que a minha vida inteira é uma adoração, você fica que nem aquele marido que fala assim, eu não preciso falar para minha esposa que a amo, porque ela já faz tudo para mim e ela sabe que eu a amo. Para com isso. Você precisa verbalizar, você precisa tirar um momento e declarar o seu amor para sua esposa. Assim a igreja precisa fazer para Jesus, amém? Não é porque Jesus faz tudo por nós que nós vamos falar, não, nós vamos tocar na vida porque minha vida é uma verdadeira adoração a Deus. Pode ser que sim, mas na sua vida, na sua semana, no seu dia, é necessário ter momentos de profunda adoração com o Senhor. Porque é nesse momento que você começa a ganhar sabedoria do céu. Falando nisso, quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Amém? Você está pegando aí? Que você ganha sabedoria a hora que você está adorando? E eu separei então aqui algumas coisas. Por quê? Porque o texto diz que nós ganhamos sabedoria e também que nós somos cheios do Espírito Santo. Amados, você vê a plenitude do Espírito dentro dos louvores. A própria palavra diz que o Senhor habita em meio às pregações. Não é as pregações não, é em meio aos louvores. O Senhor habita. Você sabe a hora que o Senhor começa a curar? É a hora que você começa a declarar palavras de fé, é a hora que você começa a cantar, que você começa a verbalizar. Eu desafiei o ministério de louvor a nós cantarmos continuamente, até o Senhor falar, olha, chegou a hora de parar. Essa canção que ministraram hoje aqui mais uma vez, que é Leitos Vazios e Pessoas Curadas. Por quê? Porque nós cremos nisso, por isso nós cantamos, por isso nós confessamos e sabemos que a hora que nós estamos declarando essa verdade, através da canção, o Senhor tem operado milagres em todos os lugares dessa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Amém? Eu creio nisso. Eu creio. Talvez para você que está aí na carne, desculpa dizer isso, é apenas uma música, apenas uma canção. Mas no mundo espiritual isso tem um impacto violento, porque é o poder de Deus que opera na vida daqueles que estão fracos. Aleluia! É o poder de Deus. Nós cantamos e confessamos. E aí sabemos que ganhamos sabedoria e somos cheios do Espírito. E eu separei alguns pontos que menciono aqui para você sobre a adoração. O primeiro é o louvor nos enche do Espírito de Deus, amém? Diga assim, o louvor. Não, fala com verdade, fala assim, o louvor me enche do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, amados. Eu lembro, no início da minha conversão, terminávamos o culto, era uma galerinha que nós andávamos, e aí nós íamos para a casa do irmão, ou de um daqueles pais que deixavam, nós íamos lá e colocavam um louvor, e começávamos a cantar, e começávamos a adorar, e aquele negócio, olha, passávamos horas lá, cantando, louvando, depois, naquela época não era CD, era fita cassete que chamava, né? Colocava lá uma fita cassete de um pregador que nós já tínhamos ouvido a mensagem dele um montão de vezes, e ouvia de novo, e no meio da pregação nós parávamos e colocávamos mais louvor para adorar. E éramos cheios do Espírito, aquilo lá nos fortalecia, aquilo lá nos dava coragem, nos enchia do Espírito para avançar. E hoje uma das maiores igrejas
que há em Campo Grande é essa igreja a qual eu me converti. Porque até hoje eles buscam isso. Você vai numa vigília lá, começa às 10 horas da noite, vai até 5 da manhã. E adoração, 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 adoração. E a hora que eles estão cansando de adorar, só troca e vem outro, e adoração, e aquele mover do Espírito, sobrenatural. Tem palavra? Claro que tem, porque a palavra nos edifica. Mas a adoração nos enche do Espírito Santo do Senhor, amém? Aleluia. Você conhece o Salmo de número 1? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor ele medita dia e noite. Qual é o resultado do homem que vive o Salmo de número 1? Ele será plantado junto aos ribeiros de água. Será como uma árvore plantada. E o texto diz que tudo que essa pessoa faz, ele prospera. Tudo que essa pessoa faz é bem-sucedido. A saúde, a prosperidade, ser frutíferos, são heranças daqueles que vivem na palavra, que meditam na palavra, que mergulham na adoração. O meditar na palavra, o confessar a palavra pode ser cantado também, como nós temos feito aqui, já acho que talvez mais de um mês. Mas se você olha, alguns judeus, alguns rabinos, eles orientam que cante a palavra para que ela penetre no coração, que penetre no ser do homem, a ponto que nós temos 150 salmos judaicos, que são hinos cantados para nós. Às vezes quando nós lemos apenas como um texto, mas são poesias, são hinos cantados. Eu devo pensar que deve ser algo tremendo ver eles cantar um salmo. O senhor já viu o pastor cantar um salmo? Mas deve ser algo lindo. Eu lembro ainda, ali nos meus primeiros anos de conversão, fazia parte da célula, né, da Carol e do Márcio, e aí nós fomos fazer um evangelismo numa outra cidade. Até tem uns conterrâneos lá em Terenos. Fomos em Terenos fazer um evangelismo, levamos um caminhão e fizemos lá um culto abençoado. E aí nós cantamos, a minha célula, né, que eu fazia parte, apresentou um teatro. Amados, isso já tem mais de 10 anos. É aquela música de João 14. Vocês lembram aquela música? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crê de Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Como é? Sim, eu não teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Eu irei. Aleluia! Ó, vós conhecei-vos o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, e eu vou para o Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos anos que tem isso? Mas essa música ficou, marcou. E eu precisava me apresentar tipo como mendigo, e aí eu passei café numa camisa. Aquilo catingava café a quilômetros. Mas marcou. Porque é uma confissão, é a palavra confessada, é a palavra cantada, que penetra no mais profundo do nosso ser, e nos enche do Espírito. Paulo nos orienta lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, acompanhe comigo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, falando o quê? Acompanhe o texto, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, aleluia! É assim que nós somos cheios do Espírito, é assim que nós somos plenos com o Espírito. Olha o que ele diz mais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira como um cristão é cheio do Espírito,
Como é, pastor? Falando entre nós, salmos, hinos, cânticos espirituais. Às vezes a gente fala tanta coisa, mas não canta uma música junto. E o momento de culto é para isso. Não é apenas para você receber uma palavra de alguém a qual ministra debaixo do mesmo poder de Deus, mas é um momento também que você entrega o seu temor ao Senhor, que você entrega a sua adoração, que você fala: Senhor, eu me prostro, eu me rendo diante do Senhor e sou cheio do teu Espírito por isso. Esse é o tempo. No versículo 15 desse mesmo capítulo, ele diz assim: portanto, sede prudentes, como andais, não como nércios, porque tem pessoa que é nércia, tem pessoa que é desapercebida. Tem pessoa que anda assim, sem saber para onde vai. E às vezes está na vida cristã, desapercebida, andando como nércios. Olha o que ele diz: e sim como sábios, ande como sábios. Remine o tempo, porque os dias são maus. Amados, esse texto acho que nunca foi tão verdade como está sendo nosso tempo. Nós descobrimos que Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 é a mais pura verdade na vida da igreja. Que se nós andarmos desapercebidos e não remir o tempo, porque os dias são maus, nós vamos ficar com um grande problema aí. Quantos hoje queria estar aqui dentro da igreja, tendo a oportunidade que nós temos de adorar o Senhor, mas o dia dele foi mau, o tempo foi remido. Perdão, o tempo não deu tempo para remir o tempo foi abreviado. E ele foi assunto aos céus, morreu. Por isso que a Bíblia diz: rima o tempo. Como que eu vou rimir o tempo, pastor? Andando com pessoas sábias. Quem são as pessoas sábias? As pessoas que mergulham em Deus em adoração. Aleluia! Você quer saber se a pessoa é sábia? Qual que é as palavras que saem? Palavras de adoração a Deus, palavras de louvores a Deus. Quando a pessoa vem para o culto, o que ela faz? Pronto, é sábio ou não? Você vai descobrir rapidamente quem são as pessoas que você deve andar. Porque assim você vai remir o tempo. Assim você vai começar a andar com pessoas sábias. Assim você vai começar a falar salmos, cantar hinos, cantar cânticos espirituais. E uma vez você fazendo isso, você começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui desejam ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Eu também estou nessa. Eu também estou nessa. Segunda verdade, o louvor libera graça sobre a sua vida. O louvor lhe enche do Espírito Santo, mas o louvor libera graça sobre a sua vida. Há muitas palavras no Antigo Testamento, no Velho Testamento, sobre louvor, sobre adoração. Muitas palavras hebraicas, não quero aqui ficar fazendo menção de várias, mas cito apenas duas. Quero falar da mais usada. A mais usada é Haloa. Não, é Haloa. E quer dizer aleluia. Esse sentido expressa a nossa celebração de louvor. É a mais usada. Mas há uma segunda, que é iadar. A palavra iadar, nós aqui mais uma vez pegando o princípio da hermenêutica, o princípio da primeira menção, iadar foi citada lá em Jacó. Lia era esposa de Jacó. Jacó tinha duas esposas. Uma ele amava e a outra ele não amava. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, mas não amava Lia. E Lia, nesse anseio de ser amada, nesse anseio de ser aceita, ela começa a dar nome aos filhos, segundo esse anseio do coração dela. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus deixou Raquel estéria, porque viu que Jacó amava Raquel, mas não tratava com o mesmo amor para com Lia. Então Lia começou a ter filhos, começou a gerar filhos para Jacó, e isso começou a expressar os nomes dos filhos, começou a expressar esse anseio, essa vontade de ser amada, essa vontade de ser aceita pelo esposo. Acompanhe comigo Gênesis 29, versículo 31. E vendo o Senhor que Lia era desprezada,
feliz e fecunda, a passo que Raquel era estéria. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, e a chamou de Ruben, pois o Senhor, olha o que ela diz, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás o meu marido. Você está vendo que ela, o negócio dela era ser aceita, era ser amada, e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, soube o Senhor que era preferida, e me deu mais este. E chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho. E disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido. 3 filhos, tudo para ser aceita pelo marido, tudo para ser aceita, tudo para receber o amor, tudo para ser contemplada. Muitas vezes nós temos as mesmas estratégias naturais para obter resultados em nossa vida. Nós queremos ter mudança em nossa vida, tendo estratégias humanas, estratégias naturais. Queremos mudar o nosso casamento, os nossos negócios, sem olhar para o Senhor, sem colocar o nosso coração no Senhor. Tudo com ferramentas humanas, ferramentas simplesmente naturais, sem depender de Deus para alcançar os objetivos. E infelizmente o resultado sempre é o mesmo, desapontamento, e insatisfação e desapontamento. Quando Lia entendeu que ela precisava era olhar para o Senhor, que ela precisava era desfrutar do amor de Deus, muda a forma dela falar. Isso mais uma vez é visível na vida dos filhos. Olha o que ela diz agora. E de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então diz a este, louvarei ao Senhor, porque isto me chamou Judá. E cessou de dar à luz. O primeiro filho, ela põe o nome de Ruben. Significa, eis o filho. Ela gerou um filho com a intenção de ganhar o amor do marido. E ela chega para o marido e fala, eis aqui o filho. Agora você vai me amar. A palavra Ruben, como és esse filho? O meu marido me amarás. Eis aqui o filho. Imagina a mulher chegar e falar, eu preciso do seu amor, eis aqui um filho para você. Eu preciso ser amada, eis aqui, estou barriguda. Para receber o amor, foi frustrante, porque Jacó continuou amando Raquel. Então ela concebeu o segundo, e deu o nome de Simeão. O Senhor sabe a minha intenção. O Senhor sabia a intenção de Lia? Claro que sabia. Sabia que o negócio era conquistar o amor do marido, não o amor de Deus. Não desfrutar do amor de Deus. Então ela fala, tem aqui mais um filho. Até agora a preocupação daquela mulher era para com o marido, era para com o amor do marido. E Simeão significa ouça. O primeiro fala, eis aqui o filho. O segundo, ouçam a minha necessidade. Quantas vezes a gente grita para as pessoas, você não está vendo a minha necessidade? Você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a minha angústia, a minha aflição? E esquecemos de buscar em Deus. O terceiro filho é Levi, que é unido, o significado. Quando o menino nasce, ela disse, agora o meu marido unirá a mim. Uniu? Não, ainda não. Amado, só quando ela teve o quarto filho, que Lia mudou a sua atitude. Deixa eu te dizer, o que você precisa às vezes é mudar a sua atitude diante do Senhor, amém? O que você precisa fazer é mudar a sua atitude diante do problema, amém? É mudar a atitude de como você tem encarado a situação, de como você tem levado as coisas. Quando ela mudou a atitude, ela louvou ao Senhor. O texto diz, louvou ao Senhor. Louvarei ao Senhor.
Não importa se o meu marido me ama ou não. Não importa se ele vai me aceitar ou não. Não importa se serei a esposa preferida ou não. Eu continuarei louvando ao Senhor. Aleluia! Essa foi a atitude dela. E ela deu ao nome de Judá. E Judá significa Iadar. E Iadar significa louvor. O que isso nos fala, meu irmão e minha irmã? É algo que me impressiona muito. Que quando nós focamos as nossas forças no louvor a Deus, quando nós falamos, não importa se vai acontecer ou não, não importa se vai dar certo ou não, não importa se serei amado ou não, eu continuarei louvando ao Senhor. O Senhor muda a nossa sorte. Te mostro, nessa mesma história, Gênesis capítulo 49, verso 31, Jacó ia morrer. E Jacó falou assim, olha, eu não quero ser enterrado aqui, eu quero ser enterrado junto com Lia. Não falou junto com a preferida Raquel. Alguma coisa mudou nesse percurso, porque ela mudou o jeito de encarar. Ela falou, eu continuarei louvando ao Senhor. No final da vida, o marido estava falando, eu quero passar os restos mortais. Irá passar do lado de Lia. Aleluia. Ali sepultará Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca e a sua mulher. E ali eu sepultarei a Lia. Aleluia. Amados, o que nós precisamos é mudar a nossa fala. Jesus, ele é a tribo de Judá, amém? Ele vem da tribo de Judá. Então, Jesus vem dos louvores, amém? Judá significa louvor. Jesus vem dos louvores. Ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor sempre virá em meio aos louvores. Você crê nisso? O Senhor sempre virá em meio aos louvores. João capítulo 10, versículo 9, diz assim, que Jesus é a porta. Quem é a porta? Jesus. João 10, 9. E eu sou a porta. Agora lá no Salmo 100, versículo 4, diz assim, e entraremos por suas portas, com ação de graças e hino de louvor. Te dou aí a chave de acessar a porta da graça. Entra em Jesus, louvando a Deus, com ações de graças, com hinos de louvores. Uau, você tem acesso à porta da graça. Você tem acesso à graça de Deus, amém? Porque Ele é a porta. E quando você entra, quando você adentra a porta cantando, louvando, celebrando, uau! Você tem acesso à graça do nosso Senhor. Todas as vezes que você louva, as portas da graça se abrem sobre a sua vida. Agora, o oposto é verdade. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você usa de justiça própria, a porta da graça fecha. Por quê? O Senhor recebe a nossa murmuração? Quem está aí? O Senhor recebe a sua murmuração? O Senhor recebe a sua reclamação? Ah, mas eu vou cantar para o Senhor, mas pelo amor de Deus, hein? Está pegando aí? Ah, eu vou no culto hoje, mas só Deus mesmo, hein? Ó a porta da graça fechando. Quem está aí? Aleluia! Dá um glória a Deus aí, só para falar, não é comigo esse negócio, Senhor. Aleluia! Ah, Senhor. Agora, quando nós entramos na porta, quem é a porta? Jesus. Quando você adentra em Jesus, adorando e celebrando o nome do Senhor, cantando hinos ao Senhor, a porta da graça se abre sobre a sua vida e a chuva de bênção do Senhor vem sem medida sobre a sua vida. Aleluia! Terceira verdade, o louvor é a porta da esperança. Não é quando você assistia lá, que eu sei que você é nesse tempo que você assistia lá o Silvio Santos, né? Agora vamos lá para a porta da esperança. Quem é desse tempo da porta da esperança aqui? Vamos ver. Erga a mão aí, que você é velho também. Eu sei que você lembra da porta. Você ficava torcendo que a pessoa ganhava, né? Nem sempre acontecia.
Mas não é essa porta da esperança que eu quero dizer. O louvor te abre a porta da esperança do céu, amém? Oséias, capítulo de número 2, versículo 15, acompanhe comigo. Ele darei as suas vinhas ali e o vale de Acom. Portanto, por porta da esperança. Olha só, lhe darei as vinhas e o vale de Acor por porta da esperança. Ali cantarás. Na tradução da Revista Corrigida fala cantarás. Ali também fala. Ele fala cantará. Como nos dias da sua... no dia da mocidade a gente canta, né? Aleluia, a gente é bom para cantar. E não tem tempo ruim, passa a noite inteira cantando. Como diz aqui, já citei, que fiz há tempos atrás. E como nos dias que subiu a terra do Egito. Sabe o que é o vale de Acor? Acor vem de Acã. Sabe quem é Acã? Lembra de Josué capítulo 7? Depois você leia Josué 7. Josué, eles conquistam Jericó e agora eles vão conquistar Ai. Né? E falaram assim, olha Acã, você não pode... Falaram assim para todo mundo, olha, não pode pegar nada que é santificado ao Senhor. Aquilo que vai ser destruído. E Acã pegou. E Acã foi destruído. Porque ele tomou aquilo que não era permitido. Ele pegou aquilo que era de Deus. Ele pegou aquilo que era de Deus, aquilo que era consagrado a Deus. Ele tomou para si. E por isso ele foi destruído. Foi destruído na onde? Num vale. E nesse vale foi dado, leia depois Josué capítulo 7. Nesse vale foi dado o nome de Acor. Porque é onde foi Acã destruído. Agora olhe só. Pega essa aí. Vem aqui comigo, em nome de Jesus, amém? Olha só. O Senhor está dizendo para nós que quando estivermos atravessando tribulações, que quando nós estivermos atravessando momentos de dor, momentos de tristeza, em outras palavras, quando você estiver no vale de Acor, Ele lhe dará a porta da esperança, aleluia. A porta da esperança é movida a partir do momento que você canta, que nem você cantava na sua mocidade, aleluia. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não está pegando não. Quando você estiver passando por dias ruins, estiver passando por tribulação, estiver passando por inquietação, estiver passando por dias terríveis, comece a adorar o Senhor, que o Senhor vai abrir a porta da esperança sobre a sua vida, amém? É promessa do Senhor. Darei as vinhas e o vale de Acom. O vale de Acom, tribulação. Quando você estiver na tribulação, cante como nos dias da tua mocidade. Louve. Porque quando você louva, as portas da esperança se abrem sobre a sua vida. A porta da esperança, ela precisa ser movida pelo nosso cantar, pelo nosso celebrar. Tem uma música que nós cantamos algumas vezes aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, mas parece que na prática alguns não vivem isso. Porque quando está difícil, é aí que nós temos que adorar, amados. É aí que nós temos que celebrar. Eu fico imaginando, pastor Milton, qual é a música que Paulo e Silas cantavam? Quando eles tinham tomado um cacete, estavam presos, e a cadeia não é que nem a cadeia de agora não, era um buraco, era uma moçoroca, lugar frio. E Paulo e Silas estão lá de madrugada, cantando. Que louvor é esse? Que música é essa? Que nós podemos cantar nos dias da dificuldade, no dia que nós estamos no vale de Acor. Você sabe o que acontece? Quando aqueles homens estão ali adorando, a terra treme. Ei, deixa eu te dizer, quando você adora o Senhor, nos dias da tribulação, Deus treme a terra para abençoar a sua vida. Amém? Deus treme a terra para abençoar a sua vida. O que você precisa fazer é abrir a boca para cantar, é abrir a boca para celebrar o Senhor, e parar de murmurar, e parar de reclamar, e começar a adorar o Senhor, porque a terra vai tremer e o seu cativeiro vai deixar de existir em nome de Jesus. Cantar no vale da tribulação
faz Deus abrir a porta da esperança sobre a nossa vida. Isso traz expectativa. Você sabe o que é expectativa? É esperar coisas boas do futuro. Qual que é a sua expectativa? Talvez você não está esperando coisa boa do futuro porque você não tem adorado ao Senhor. O louvor traz vitória, amém? Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, filho de Israel, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: de quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2 vai dizer: respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. O que Judá significa? Viu como você não guardou? O que Judá significa? Louvor. Fala assim comigo: Judá significa louvor. Quando Josué morre, o povo foi orar. Falou: Deus, nós precisamos vencer os cananeus. Quem que é a tribo que vai? O Senhor fala assim: vai a tribo do louvor, porque entregarei na mão deles os cananeus. Aleluia! Aleluia! Sabe a sua guerra? Como que você vai vencer as suas batalhas, as suas lutas? É cantando, é adorando o Senhor, é celebrando, é bendizendo, porque você, quando louva, o Senhor lhe abençoa, amém? O Senhor lhe traz a vitória. Uns falam amém, outros preciso acreditar mais nisso. Cada vez que Israel se movia no deserto, a tribo de Judá ia na frente. Mas agora chegou um momento diferente, porque Josué havia morrido. E aqui nós temos o princípio espiritual. Você está passando por luta? Você quer vitória? Você tem buscado vitória? Não importa a área da sua vida, não importa o que você esteja passando. Judá representa louvor, e há um princípio aqui: quando você louva, o Senhor lhe traz a vitória, amém? Você precisa crer nisso, isso precisa descer no seu coração. É importante você entender que você vai vencer as suas lutas adorando o Senhor, você vai vencer as suas dificuldades louvando o Senhor, o inimigo vai se render diante de você celebrando a adoração ao Senhor, amém? Você vai enfrentar a enfermidade louvando e adorando a Deus. Tudo você consegue louvando ao Senhor, porque Ele traz a vitória. E por fim, o louvor é a porta da riqueza. Pastor, agora o negócio ficou bom. Olha o que diz Isaías 60, versículo 1. E dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti parece o resplendor do Senhor, e a sua glória vem sobre ti. O versículo 11 agora, por favor. Olha só. As tuas portas estarão? Aleluia. Quem é a porta? Jesus. As tuas portas estarão abertas continuamente. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que te seja trazida as riquezas das nações, conduzindo com elas os seus reis. Olha só, vamos entender isso aqui. Mas o que essas portas hoje representam para nós? Esse aqui é um texto escatológico. O que essas portas representam para nós? Versículo 18. A Bíblia interpreta a Bíblia. Vai para frente, 18. Nunca mais se ouvirá violência na tua terra. Aleluia. De isolação ou ruína nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas, aleluia! As tuas portas, louvor. O Cristo, o leão da tribo do louvor, está com as suas portas abertas para te dar todas as riquezas que você precisa. O que você precisa é adentrar essa porta. As portas chama louvor, que é o próprio Cristo. Quando você louva, você está invocando o nome de Cristo, você está adorando a Cristo.
E isso fica aberto continuamente, de dia e de noite diante de você. O louvor deve ser contínuo na sua vida. E o resultado é que você desfruta das riquezas de todas as nações sobre a sua vida. E eu quero terminar trazendo uma expressão ao seu coração, uma sentença ao seu coração. Nós não louvamos, entenda o que eu estou dizendo, nós não louvamos para nos tornarmos ricos naturais, para ter riquezas naturais, onde a traça, o ferrugem e o ladrão rouba. Nós louvamos para sermos cheios do Espírito e ter riquezas espirituais. Aleluia! É para isso que nós louvamos. Eu quero te convidar agora a nós orarmos ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor vai se colocando em sua posição, eu quero te fazer 2 perguntas. Essas perguntas você vai responder lá na célula, você vai meditar, elas vão ser mais uma vez faladas lá. Como você tem aberto a porta da graça na sua vida? Não fica desapercebido agora não, irmãos. Olhe para cá. É você e Deus agora. Você vai entrar num tempo com Deus agora. Os irmãos aqui só vão ajudar você. Como que você tem aberto a porta da graça na sua vida? Pastor, eu devo orar? Deve. Deve ler a palavra? Deve. Mas você deve mergulhar na adoração com o Senhor, amém? Você abre a porta da graça quando você mergulha em Deus. Quando você entra na profundidade com Deus. Quando as águas deixam de dar nos tornozelos. Quando as águas deixam de dar nos joelhos. Mas quando as águas já estão nos lombos e você tem que nadar. Quando você mergulha em Deus em adoração, a porta da graça se abre. Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta. Olha só. Qual é a percepção que você está tendo do seu louvor? Qual é a percepção que você está tendo do seu louvor? Ah, pastor, às vezes canto e parece que minha canção não passa desse teto. O que você deve fazer? Cante mais alto. Começa a gritar. Pastor, minha voz é feia que nem a do Senhor. Não tem problema. Começa a cantar, começa a gritar. Começa a glorificar a Deus. Pastor, mas a minha família vai me chamar de doido, de doida. As pessoas na rua vão falar que eu perdi a razão. Não tem problema. Não tem problema. Mas a sua percepção vai mudar. A sua expectativa vai mudar, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar e vamos adorar o Senhor.